Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Humor e Conversas. Bom ver vocês todos aqui, já estamos em 75 pessoas e subindo, é sempre bom ver uma quantidade sempre maior de pessoas aqui. E hoje estamos contando com dois convidados da Claro, o Sérgio Alencar e o Henrique Aveiro, que vão nos trazer aqui um estudo de caso sobre a figura, o papel, a implementação, a frente, a vertical de Design Ops dentro da Claro. Henrique e Sérgio, por favor, fiquem à vontade, nos levem nessa viagem incrível que vai ser agora. Uau. Agora a régua, você viu, Sérgio? A pressão Agora subiu agora. Subiu. Bom, Sérgio, se apresente aí primeiro, vai. Aproveita. Boa noite, né? Boa noite já, embora esteja claro. Meu nome é Sérgio. Eu venho de uma carreira totalmente alheia a design e desenvolvimento. Não sei porque que o Henrique me contratou até hoje. Então, eu estou tentando colaborar. Na verdade, eu tenho uma veia de muito tempo trabalhando com gestão de processos, né? Hoje, muita gente chama de jornada, falando lá do X, mas gestão por processos está aí com a gente desde a época do Nunca, desde que era OIM, para quem tenha mais de 45, igual eu, virou reengenharia de processos, depois veio o BPM. Então, toda a minha carreira foi em gestão de processos, depois eu tive uma grande contribuição estruturando uma área de governança de TI, também não era de TI, não sei que as pessoas me colocam em assuntos que eu não tenho expertise técnico, mas talvez aí esteja o segredo, né? Eu acho que muito da leitura corporativa é um dos fortes que eu consegui desenvolver aí na minha carreira, e não importa se você está vendendo uma linha de celular, uma passagem aérea ou um consultor de crédito, igual eu na época de Serasa, tudo é produto, é serviço, tem uma empresa, tem a sua cultura que tem que ser estudada e entendida, e esse é o grande, eu acho que a grande arte é você entender e ler a leitura corporativa, porque literatura de design system você vai encontrar no mercado de monte, né? Não precisaria da gente estar aqui hoje para falar. Eu acho que o que vocês querem ouvir aqui hoje é como que esse time conseguiu, numa empresa do tamanho da Claro, com uma cultura mexicana, que é uma cultura diferente da americana, da europeia, enfim, fazer, e está aí quase 4 anos nessa história, implantando, e agora a gente começou a colher frutos, ainda tem muito a melhorar. Então, a minha contribuição foi trabalhar com o time junto lançamos o produto, e agora? Qual que é o próximo passo? Vamos estruturar a nossa área, a gente virou uma sustentação a partir do momento da primeira biblioteca foi lançada, então tenho apoiado nesse sentido, e vou tentar trazer um pouco dessa visão fora design e desenvolvimento, que eu acho que é primordial, porque se a gente só fala para dentro da nossa bolha de design e desenvolvimento, esse assunto não chega em quem tem que decidir, quem tem que investir, apoiar e patrocinar. Pô, maravilha, Sérgio. O Sérgio tem esse lado que é bem forte e vocês vão ver que é bem legal essas puxadas que ele dá de orelha na gente que está olhando para design, tecnologia, fala da gente para a gente mesmo. Então, isso é uma coisa bem bacana. Bom, me apresentando para vocês, boa tarde, boa noite aí, na preferência de todos. Eu sou o Henrique, sou Design Ops Lead aqui do time de Design Ops. Eu vim de uma carreira de desenvolvimento, eu sou programador, né, na raiz do negócio ali, eu sou programador, mas eu sempre tive uma característica nos lugares que eu passei de tentar entender um pouquinho o que o design estava tentando levar na solução para o cliente final, né? Então, eu vim de uma realidade que muitas vezes o desenvolvedor e o designer não se falava, tecnologia ficava isolada numa caixinha e o time de design pensando o produto como um todo, várias coisas que iriam agregar ali ao cliente final que acabavam não sendo executadas na parte de tecnologia, isso sempre me deixou muito inquieto. E aí eu sempre fui um pouco rebelde e tentava fugir dessa salinha dos desenvolvedores, sentar um pouquinho com os designers e falar, peraí, o que essa galera doida está tentando fazer aqui que não está saindo no código, né? Mano, vamos tornar possível isso aí, né? Então, essa minha característica de tentar tangibilizar esses desafios, ela é o que me trouxe até aqui. Não por acaso eu caí no time de Design Ops, que tem uma característica hoje muito forte de design e desenvolvimento pensando junto, com as contribuições aí que o Sérgio comentou, olhando para o corporativo e tudo mais, a gente conseguiu tangibilizar muitos desejos da Claro. A gente vai mostrar aqui para vocês hoje essa visão corporativa, mas vocês também vão entender o poder da entrega, né? De colocar as coisas na rua sem medo de ser feliz, lançar alfa mesmo, ver qual é que é, ser rejeitado, puxar de volta, ouvir de diretor que é só uma imagenzinha que não vai fazer diferença, tentar de novo. Então, são todas características que, mais do que o discurso de como o Design Ops chegou até aqui, eu gosto sempre de levar, porque tem muito a ver com a nossa cultura, né? Como a maneira que a gente resolve
abordar os problemas que aparecem. A Claro é um lugar, uma terra fértil pra caramba, assim, de oportunidades. É uma empresa com um forte tecnológico muito grande, ela investe de fato nisso. Isso que o Miguel falou da pressão corporativa, às vezes sufocar um crescimento e ficar só um inchaço, né? Gostei bastante da tua frase. É uma realidade muito comum, e a Claro acabou que teve esse grande insight em algum momento e percebeu que tinha que investir nisso. Somos uma área de investimento da Claro, não operacional. Acho que isso é legal falar. E a gente é cobrado como área de investimento, não é aquele ongoing que tá rolando ali no DesignOps. Não, ali ainda é visto como investimento, e isso também traz para a gente uma pressão corporativa de mostrar valor e resultado. Bom, dito esse disclaimer aí, né, Sérgio? Era para ser um tweet, foi um pouquinho mais, né? Virou thread, Agora virou vamos falar o lado cancelamento. difícil. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Só peço um feedback se estiver vendo e a gente começa a bater um papo aí. Ainda não? Boa. Sim. Vou jogar para vocês para a telinha de cima aqui. Veio, tá na tela. Fechou. Bom, vamos lá. Mas assim, só uma coisa, não está em modo de apresentação. Tá, vou ampliar. Ah, beleza. Agora vocês estão vendo, certo? Sim, Agora sim, foi. Beleza. Então, assim, gente, é difícil falar de DesignOps no by the book da coisa, né? A gente viveu DesignOps na Claro no nosso dia a dia. Foi a maneira que a gente aprendeu a fazer DesignOps. Então, na hora de tentar jogar essa história aqui para trazer um pouco dos pontos mais relevantes, eu e o Sérgio, a gente resolveu trazer isso aqui para vocês em 6 grandes momentos do DesignOps. Esses momentos vão ajudar a gente aqui na linha de raciocínio, mas, sobretudo, vocês vão perceber que foram momentos corporativos importantes, que ou forçaram a gente a abraçar mais responsabilidades, como uma reativa, ou momentos de oportunidade que a gente, como área madura, resolveu encarar e topar novos desafios, tá? E aí a gente começa, a etapa 1 não é necessariamente a nossa etapa DesignOps, mas é a etapa da transformação digital, que foi antes de 2019, quando a gente, de fato, passou a existir. Então, a transformação digital chegou na Claro, uma empresa gigante, várias estão passando ainda por isso, né? E é uma empresa que tem uma tradição ali, uma característica que precisou se adaptar a esse novo contexto, né? E esse contexto é um contexto de uma realidade cada vez mais conectada e movida à informação, né? As pessoas não estavam mais contratando e buscando produtos da maneira que a empresa estava acostumada. A gente chegou num cenário que o negócio passou a usar muita tecnologia, né, para inovar, tentar ganhar produtividade, ferramental, levar eficiência para os produtos. Um ganho muito legal dessa questão da transformação digital foi a mudança da mentalidade da gestão, menos quadrado, menos waterfall, uma coisa mais flexível a mudanças, mudança não é necessariamente ruim, mudança é uma coisa boa. E aí a Claro, ela se viu no momento em que o Zumba gosta de contar essa história lá, quando que ele fala que eles resolveram pichar a parede do 6º andar com esse negócio aqui, ó, que foi o nosso manifesto ágil. Aqui tem um monte de informação, quem é designer aí vai infartar igual eu, é muita informação, né? Mas esse foi o começo de tudo, o manifesto ágil ali, a gente pichou isso lá na parede do 6º andar, e aí começou a tentar levar um pouco mais essa mentalidade pro pessoal da empresa, que não estava ainda tão engajado nesse negócio, né? Então, menos foco no sistema, mais foco no usuário, individualismo, mais colaboração, e tentando fugir um pouco daquela questão tradicional e para uma questão um pouquinho mais agilista da coisa, né? A transformação ágil na Claro foi maravilhosa, ela trouxe, primeiro que muitas das áreas tradicionais viraram squads, então saiu daquele modelo que a gente está acostumado para um modelo muito mais efetivo. Os times começaram a ganhar muita autonomia operacional, então cada um tinha ali a sua independência para criar e fazer o que quiser. Então, muito time, muitas pessoas que estavam ali com ideias na manga, né, iniciativas antes presos a um contexto corporativo, passaram a conseguir colocar isso na rua. Isso foi ótimo para a empresa. Vários dos produtos da Claro que estão hoje na rua precisou desse momento para que essas pessoas levassem essas ideias adiante, né? Bom, o foco no produto começou a crescer bastante meta e objetivo compartilhado, isso sendo por uma gestão mais eficiente e entregas mais rápidas. E aqui chega na parte preferida dessa história, que é cada time entregando o seu ótimo. E aqui eu sempre gosto de contar que a gente cai num negócio que eu gosto de chamar de paradoxo dos ótimos diferentes, né? Porque isso tudo é ótimo, mas isso aqui tá uma porcaria. Porque se a gente olhasse cada produto individualmente, ele estava olhando ali para o cliente dele,
para as necessidades dele e entregando o que eles podiam fazer de melhor dentro da squad. Só que a squad, o cliente, claro, ele não é o cliente da squad, né? O cliente, claro, ele passa por toda uma jornada, por milhares de interfaces, de pontos de contato, não só digital, mas também offline. Então, você criar o ótimo para o seu produto não necessariamente significa sucesso como um todo. E aí a gente caía em cenários como esse. Uma tela, uma simples interface de FAQ com o mesmo propósito, mas totalmente diferentes. Cliente confuso, ele aprende a mexer no FAQ hoje, amanhã na outra jornada dele ele já, opa, peraí, tem que aprender de novo. Um viés muito de software, né? O cliente tem que aprender a mexer no sistema. Não o contrário que a gente pensa em UX, né? O sistema ser fluido o suficiente para que seja intuitivo, né? Então, muita inconsistência, isso impactava a jornada, óbvio, de A até B, tinha muito mais lombada e buraco para o cliente ter que desviar, e isso impactava a performance, tanto do ponto de vista do cliente conseguir ali, numa jornada de compra de algum produto ou serviço, mas também performance do ponto de vista de cloud mesmo, um monte de coisa descentralizada gerava custo para a gente ali nessa questão. E aí o Sérgio pode até comentar agora um pouquinho, que é da questão de como que isso afetou o organizacional, né, Sérgio? Exatamente. Eu acho que tem um ponto que é válido, e a gente deve ter um público aqui diverso, de várias empresas, várias experiências. Transformação digital hoje é um termo meio bingo corporativo. Mas no começo, toda empresa teve uma tendência de criar uma diretoria digital como se fosse um canal apartado, e óbvio que hoje o movimento faz com que ou a empresa já nasça 100% digital, a gente está falando das startups aí principalmente, que é o modelo mais clássico nesse sentido, mas todos tiveram um momento ali de entender que o digital era separado e agora não, agora ele já está permeável, tem os produtos e o digital ele faz parte, ele é meu processo principal. E aí pode passando os itens. Mas nesse movimento que o Henrique contou, aí vem o lado ruim da mentalidade ágil num crescimento que começou a ficar acelerado. Então, aquilo que a gente chamou de bacana lá, que era, pô, eu tenho aqui controle, eu tenho minha squad, tudo controladinho, meus processos dentro dos meus quadros e tal, mas ao mesmo tempo, cada vez mais controles de uma maneira geral, e aí pegando para o nosso lado, pensando em termos de design e desenvolvimento, tínhamos dificuldade de ter isso padronizado entre os times, né? Outro item, piora na comunicação. Você se fecha, né? Você se fecha dentro do seu produto, dentro da sua squad, e essa comunicação com outros produtos, e os produtos iam nascendo, squads iam nascendo, e aí você ali no seu dia a dia, na sua sprint, entregando, você não percebia o que estava acontecendo ao seu redor, né? Igual uma cidade pequena que vai crescendo o prédio, de repente você fala, nossa, cresceu mais um prédio aqui. Então isso começou a acontecer. Pode ir para o outro. Falta de coordenação das metas e objetivos. As metas estavam dentro dos produtos. Então, lá o produto e-commerce estava trabalhando nas suas metas, o produto área logada nas suas metas, o produto, enfim, e assim por diante. Cada um trabalhando dentro das suas metas, e aí você começa a perceber que, opa, cadê o coletivo disso? Como que a gente junta tudo? Olha os ótimos diferentes que o Henrique falou. Ele vai crescendo em vários aspectos, né? E, por último, aumento das manutenções. Então, eu tenho que criar manutenções, gastar tempo e tecnologia e inteligência no produto A, no produto B, no produto C, profissionais, tempos de sprint, enfim, tudo aquilo. Então, você começou a criar pequenas empresas dentro de uma empresa maior. E esse aumento das manutenções é legal falar, porque aqui tem muito software envolvido também, né? Então, além o exemplo da tela é muito claro quando isso acontecia. Às vezes um produto tentava se aproximar do outro e gerava manutenção, né? Você tem que trocar, por exemplo, aqueles dois produtos, se tivesse na boa intenção de normalizar as telas de FAQ, já era uma manutenção. Agora você coloca isso para todas as interfaces da empresa, todos os assets, todas as questões que chegam no cliente final. Isso sem falar em processos, estou falando só de telinha, tá? Então, a questão da manutenção era realmente bem, bem delicado. Exatamente. E aí, em resumo, a gente fala, né, que qual que foi a consequência disso? Dentro, assim, de uma maneira, nesse cenário do ágil, a gente sai o cliente no centro. Pensa uma empresa que tem o discurso do cliente no centro, meu cliente, eu faço tudo, eu penso um processo fim a fim, olha lá o processo, né? E aí a gente começa a ter uma outra realidade, que é a do produto no centro. E aí tem um grande risco, porque não, mas eu faço pesquisa com o cliente no meu produto. Ok, mas o teu cliente, que, por exemplo, é um cara lá no e-commerce comprando um novo pacote, enfim, seja o que for, ele já também é cliente lá da outra squad, ele já é um cliente, então ele já tem uma área logada, ele é o cliente da área logada. Vocês estão tratando ele da mesma maneira dentro de uma jornada?
Então, isso acabou evidenciando, é um problema seríssimo, né? É uma consequência do ágil, como a gente fala, que você começa a tratar o mesmo cliente de maneiras diferentes na cegueira que você está tratando o seu cliente, porque você, no seu produto, eu estou ouvindo o cliente, mas ele não é cliente só do seu produto. Pensa uma empresa do tamanho da Claro, com a quantidade de serviços, né, e produtos que ela tem, como isso acaba dissolvendo. Isso aqui, gente, é um risco que está ali no background, né, de você, da metodologia ágil, assim como a metodologia tradicional ela foi superada por metodologias melhores, mas não é que o ágil proporciona isso, tá? A gente é ágil, a gente acredita muito nisso, mas a gente gosta de trazer essa problemática, principalmente para contexto de grandes corporações, que é a questão da Claro, né? Esses dias eu me deparei com uma coisa engraçada, que eu vi um cronograma tradicional tabelado, sprint 1, sprint 2, sprint 3, ou seja, você vê que não é ágil ainda, né? O ágil não chegou aí, mas, enfim, é um risco que está inerente. Quando a Claro começou a lidar com toda essa problemática nas interfaces, aí ela descobriu um assunto ali que seria a luz do fim do túnel, que é o Design System, né? E aí a gente entra no segundo grande momento do Design Ops, que aqui foi o nosso nascimento. Não dá para falar de Design Ops sem a gente falar do Design System, porque foi essa demanda que fez com que a gente começasse a criar ali aquele time, né? E aí a gente criou ali o Design System, ele foi lançado em junho de 2019, com o Mondrian, né? A gente não vai falar muito aprofundado de Design System hoje, mas muitos de vocês devem conhecer o Mondrian, é aquele ecossistema de bibliotecas que a gente tem aqui na Claro, ele vai centralizar e distribuir várias questões. Aqui eu gosto de mostrar esse slide porque a gente começou para poder distribuir as interfaces da companhia, mas o Mondrian cresceu muito, passou a ser uma via de distribuir também inteligências da Claro para os produtos e para quem precisasse, fornecedores, etc. Então a gente chegou no nível bem legal do Mondrian, numa cultura colaborativa, então nasceu dentro do Design Ops sim como uma demanda, mas só teve força porque a gente fez muito isso do que a gente está fazendo agora, né? Não é só um discurso da ferramenta em si, mas tentando tocar um pouco no lado cultural das questões, né? Então, todas as bibliotecas que nasceram, manutenções que a gente fazia, melhorias, a gente sempre tentou envolver muito a comunidade de front-end e design da empresa, o chão de fábrica ali. E aí a gente chegou num nível do Mondrian muito bacana, eu trouxe até um vídeo aqui, enquanto ele roda a gente vai batendo um papo, que é o Mondrian funcionando na prática. Hoje, tanto os designers quanto os desenvolvedores da empresa podem utilizar aí o Mondrian para diferentes tecnologias, a gente tem um suporte que vai de web até aplicativos nativos, híbridos, estamos já visitando contextos de aplicativo de TV, enfim, e aí você vai ver que rapidamente, usando o Mondrian, o nosso designer já tem a capacidade de criar uma interface padronizada, e o desenvolvedor aqui do lado direito usando a mesma linguagem, as mesmas variáveis, especificações, ele também vai construir uma tela que vocês podem ver aqui numa linguagem muito simples, né, que é o HTML, constrói uma tela aqui 100% dentro do que o designer propôs. Né? Então a gente chegou no... É aquela frase, né, Henrique? Não existe design system sem código. Isso é uma coisa que também que às vezes a gente ainda ouve pessoas falando de design system só do lado de designer, né? Porque, gente, pensa assim, ó, eu falando bem de brother para vocês como um programador. Se você tem todo o design system estruturado no Figma, tá ótimo, legal. Só que o trabalho inicial do desenvolvedor vai acabar sendo o trabalho de sempre, de ter que abrir o teu layout, né, ou a tua biblioteca ali, e passar isso para código. Óbvio que isso precisa ser feito a primeira vez. Mas se você chega numa empresa e diz que tem um design system, a expectativa do desenvolvedor é que tenha componente codado. Então, a gente quase se queimou lá no começo do Design Ops, porque os devs todos estavam frustrados com a temática, porque não tinha um componente codado, e só estava dentro do Figma, né? Na época do Sketch ainda, não era nem no Figma. Então, a gente gosta de bater na tecla. Vocês podem levar Design System para a empresa de vocês, enfim, tenta sempre fazer uma release que atenda essas duas frentes. Vocês vão ter muito mais apoio e força com a comunidade assim, e aí depois de lançar um alfazinho com poucos componentes, aí vocês começam a ampliar do lado de design e ir passando para código também. Mas isso é uma coisa que a gente gosta de dar dessa dica sempre. E aí... esse conceito, o vídeo valida esse conceito, né? Esse vídeo só foi possível porque você já existia nas duas pontas, e aí a gente mostrou ali em 6 minutos lá o designer que fez a tela, e em 11 o desenvolvedor fez a mesma tela com os componentes codados do lado do desenvolvimento. Mas pode seguir. E aí a gente chegou num ponto aqui que, ó, Design System criado,
hora de ganhar força corporativa, porque não adianta você fazer o software. E aí a gente começa a fazer o last corporativo aqui, que muitos de vocês querem ouvir. Como que a gente ganha força? Uma squad de 4, 5 pessoas ali, numa salinha, a salinha do quarto andar lá, tem muita história aquela salinha, e a gente precisava levar isso para dentro das áreas, né? Porque a gente tinha um software que ainda não tinha tanta gente utilizando. Aqui a gente vai entrar no terceiro grande momento do Design Ops, que é uma etapa ali de muitos desafios corporativos. E aí uma das estratégias que a gente teve para conseguir ter sucesso foi, primeiro, se aproximar com os produtos. Então, isso que o Sérgio falou de sustentação precisou acontecer. Então, deixa eu só... A gente começou fazer um comentário, Henrique. Falei. A gente está colocando essa etapa 2020, mas a gente teve 6 meses em 2019, 8 meses, né? Pegar 19 o comecinho de 20, curiosamente pré-pandemia, que é o período que a gente estava ali presencial e a dificuldade de conseguir chegar nas equipes, estando presencial ali, olhando o cara na mesa dele, era gigantesca. Verdade. E aí esse período de 2020 vale contextualizar que ele fortaleceu justamente no momento de pandemia, home office, que a gente falou, agora lascou. Porque a gente tinha dificuldade, no prédio da Claro, a gente fazia muito isso, eu colocava o notebook embaixo do braço e ia evangelizar na outra torre Design System. Ah, você conhece o Mondrian? Olha que legal, você vai ganhar produtividade. Mas, poxa, tinha áreas que a gente não sabia ideia de onde estava no outro prédio, não sei o quê. Então, assim, distâncias diferentes. E esse negócio que o Sérgio falou é muito, muito bom, porque na pandemia, querendo ou não, as distâncias foram normalizadas. Deu um medo na gente, que a gente falou, se a gente não estava conseguindo chegar nas pessoas no presencial, imagina agora, né? Mas não, isso foi maravilhoso, porque na hora que a gente se viu nesse cenário, a gente caiu foi de cabeça para atrás de todo mundo que tinha que ir. Teve um trabalho muito grande, mapear as diretorias, as coisas que a gente precisava correr atrás, mas aí a gente começou essas agendas. Então, muito suporte personalizado e recorrência, a gente batia lá na porta do produto, fala, você usa Mondrian? Ah, estamos começando a usar. Beleza, vamos marcar uma recorrência semanal ou quinzenal para ajudar? Essa época a gente não tinha respiro, era só reunião com os times, só reunião. Bom, a gente também resolveu criar ali uma agenda de treinamento e capacitação, tanto dos designers quanto dos front-ends. Até hoje tem essa agenda semanal, são os treinamentos do Mondrian, e mas muita evangelização e gestão de comunidade. A gente tem muito orgulho em dizer que a gente nunca abriu um ticket de suporte. E a Claro, ela tem mais de 600 pessoas no Slack usando o Mondrian, e a gente nunca abriu um ticket de suporte. Todos os nossos suportes até hoje foram em real time com a comunidade. A gente acho que tem um outro ponto, tem um outro ponto importante, que foi a sua chegada, né? A gente acabou não contextualizando o início do Design System, mas eu acho que tem um ponto que é importantíssimo. Uma vez eu recebi um feedback de uma gestora que eu era excelente em iniciativa e péssimo em acabativa. Até eu entrei justamente em junho, mas teve um período, quando o Henrique chegou, que o tema estava totalmente desgastado, era um tema chato, um tema que era uma galera específica que falava, não estava chegando a acabativa daquela iniciativa, né, nas pontas. Foi quando a gente começou com as bibliotecas mais simples. Então, para chegar num ponto de evangelizar, teve que dar a primeira sementinha de falar, olha como isso aqui vai te ajudar, um ícone, uma fonte, um brand, para depois chegar no nível de componente. Então, esse período é interessante falar, né, Henrique? A gente resumiu aqui o lançamento do Mondrian em 2 slides, né, mas teve tudo isso. A gente teve que ensinar a importância, primeiro explicar para a empresa a riqueza de você conseguir centralizar e escalar para a companhia toda as inteligências dos produtos, né? E esse trabalho precisou dessas acabativas. Então, saiu muita alfa, muita lib feia, muita página web que, se você tiver muito preciosismo, você não vai publicar nunca, né? E eu tenho essa característica, vai para a rua do jeito que dá, e na época foi isso, a gente lançou 3 bibliotecas de suporte, começaram a usar e foi crescendo, e depois virou o Design System. Então, eu pude contribuir com aquele negócio que eu falei lá do meu disclaimer inicial, né? Nessa parte que eu gostava de tangibilizar. Pô, para mim foi o melhor cenário do mundo. Cheguei no cenário que precisava tangibilizar algo, usando código. Não tenham acabativas, pessoal. Não morram iniciativas, tenham acabativas. Exatamente. Bom, e aí a gente, óbvio, depois disso, passou por todas essas questões de suporte, treinamento e tal. E aí entra agora uma parte que é bem interessante. Essa aqui a gente vai conversar um pouco. A gente começou também, a partir do ferramental consolidado, lembrando que aqui a gente está naquela etapa sobre ganhar força corporativa, né? A gente começou a procurar áreas estratégicas para ter parcerias, né? O que é parceria? É casamento? Não, era simplesmente, olha, a gente existe, nos apoie, usa a gente em algum cenário, né? Coloca a gente em alguma agenda, se a gente puder ajudar.
E aí uma área que foi golaço, e a gente, sempre fala para todo mundo quando fala de Design Ops, foi a área de comunicação e branding da Claro, no caso, né? No caso de vocês aí, na É, empresa de ela vocês. chegou, por muito tempo, ela foi a nossa principal concorrente, né? Porque, Exato. conceitualmente, um guide de comunicação, o Style Guide famoso, ele é totalmente concorrente com o propósito de um design system. Então, a gente falou, a gente tem que se aproximar dessa área, porque tudo que for referente à marca, a gente tem que refletir no design system. E eles, tudo que eles for publicar referente à marca, eles têm que nos chamar. Então, E foi primordial e foi uma vitória mesmo. era concorrente mesmo, porque a gente é muito PDF. Então, Nossa, falando de design system, software codado, podendo ser utilizado, e os produtos com PDF do guide de 2000 e não sei quando. e E tinha aí, cara, PDF até em pendrive, né? Sabe pendrive? tinha, Foi uma tinha. brincadeira. Então, era uma problemática porque o pessoal, não, estou obedecendo a marca. Tá, mas assim, isso aqui já faz tempo, isso aqui é da web, sei lá, 2002, tá? Então a gente precisou se aproximar. Mas a gente também se aproximou porque a gente sabia que comunicação e brand era hiper demandado por necessidades do dia a dia, que o Mondrian podia resolver muito bem. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês de algumas bibliotecas que a gente tem no Mondrian. Aqui tem um monte de coisa, mas eu vou na navegação do vídeo, vocês vão perceber. Deixa eu só voltar, dar play. Pronto, tá rolando. Então, são essas bibliotecas de suporte. Ó, uma biblioteca que a gente ganhou comunicação, Mondrian Brands. Todas as marcas da empresa num lugar só, vetorizada, leve, otimizada para a web, podendo ser instalada no aplicativo. E a área de comunicação percebeu que aqui ela poderia resolver um problema muito comum, que era a distribuição das marcas oficiais da empresa, que antes era toda feita por e-mail, link do Google Drive, as imagens em alta, o produto baixava. Aqui eu estou já navegando em iconografia. Mesma coisa. Os ícones oficiais da empresa eram totalmente descentralizados. Fontes, gente, isso aqui é super delicado, porque às vezes envolve multa, né? Se você usar uma fonte sem licença. E aí a gente também fez aqui o Mondrian Fontes com esse propósito. E aí, por último, que foi uma entrega recente, Mondrian Channels, uma parceria também para conseguir normalizar os canais de TV da empresa. Qualquer mudança no Sport TV tem que refletir em tudo, site, app, a caixinha do cara. E a gente brinca que se tiver que dar suporte a catraca de metrô, o Mondrian dá. Então, essa parceria foi muito importante, porque foi uma maneira da gente tirar um trabalho de comunicação de suporte, porque eles ficaram grande parte do dia tendo que distribuir marca e passaram a mandar só o URL do Mondrian e falou, pesquisa aí que já está em vetor, é só utilizar. Ó, Mondrian Assets também foi uma iniciativa estratégica. Eles tinham dificuldade de distribuir assets de campanha que tinha data de validade. E a gente aqui subiu para eles um ambiente que esse aqui é fechado, mas, por exemplo, os assets da Copa do Mundo do Catar foi via Mondrian Assets que foi distribuída. Para que subir em Drive? Ficar sujeito lá numa URL que nem se sabe qual é a validade dela, se está dentro do contexto corporativo, às vezes está num Drive de um Gmail pessoal. Então, isso aqui também ajudou. Sérgio, se quiser falar um pouquinho da área Não, de... só fechar, né? O casamento com comunicação e brand fechou recentemente, que agora o livro da marca, lá, o famoso guide, que foi atualizado, qualquer assunto referente a produto digital direciona para o Mondrian. Então, aquela concorrência que a gente tinha desses PDFs circulando, hoje, se circular o PDF, ele vai chegar lá e falar qualquer assunto referente a digital, o endereço do Mondrian. Então, essa é a grande vitória dessa parceria e não tem retorno. Então, eles são uma área parceiraça, a gente está sempre juntos aí em tudo que é iniciativa, regras novas e tal. O Mondrian é um meio de colocar a marca nos contextos digitais, né? Eu gosto de dizer que o Mondrian transforma a Claro numa ferramenta de trabalho. Essa frasezinha que eu criei, porque é muito isso, a gente consegue tangibilizar. Ó, uma outra área estratégica, eu vou dar uma acelerada aqui por conta de tempo, mas foi a área de CX. A gente, como designer, a gente precisa muito de personas, né? Sempre foi uma carência dos designers da empresa, e aí na época a gente descobriu que a área de CX estava fazendo um book de personas super bem estruturado, um negócio completinho, mas estava no PDF. E aí a gente falou, a gente pode ajudar vocês e colocar isso num negócio mais dinâmico, vivo? Vocês continuarão sendo os guardiões, mas a gente vem com a tecnologia para tangibilizar. E aí a gente lançou o Mondrian Personas Alpha, como eu disse para vocês, sem vergonha de ser feliz, mas é um ambiente do Mondrian que o designer pode ir lá, ele tem alguns filtros, né? A gente já evoluiu, esse vídeo aqui já tem um pouquinho mais de evolução em desenvolvimento, mas você pode pesquisar características ali do consumidor,
e você vai ter as personas da Claro, cada um com a sua característica. Aqui eu estou pesquisando consumista, apareceu a Diana, o Eduardo, Curioso, a Mariana, a Marina. Então, para, de novo, tangibilizar o uso das personas. E o mais legal, né? Trabalhar personas como software, cuidar de versionamento. Então, a Marina tem 35 anos hoje, amanhã no ano que vem ela tem 36. Será que ela mudou? Será que as características dela mudou porque a gente mudou algum produto? A Então, Diana casou, a Diana fiquei era sabendo que solteira, a pode ter Diana casado. casou. É verdade. Então, a gente deu esse viés de, tipo, as coisas evoluem, elas têm releases, né? Então, ensinar isso para a empresa foi algo muito importante. E terceira coisa aqui, que foi uma parceria para dar um boost ainda mais na questão de ganhar espaço na Claro, porque a gente está falando aqui, parece que eu estou falando muito de Mondrian. Só que, gente, toda vez que a gente falava de Mondrian, éramos design ops, né? Então, todas essas estratégias, a gente não falava só Mondrian, né? A gente levava isso como design ops, nos apresentávamos como área para ganhar essa visibilidade. É óbvio que o Mondrian foi uma bela desculpa para muita coisa. Bom, terceira parceria estratégica, acessibilidade é a Anatel. A gente é do contexto de telecom, é hiper exigido de Anatel por várias questões de acessibilidade. Todo produto, claro, está sujeito a isso, mas nem todos faziam isso muito bem. A gente colou no time lá de Claro com BR, que eles são monstros assim de código e de semântica, acessibilidade digital. Inclusive, a Claro foi reconhecida por isso já como a empresa de Anatel mais acessível, né? E a gente pegou junto com eles ali e trouxe para dentro do Mondrian tudo que a gente podia trazer de acessibilidade. Então, hoje, quando você usa o Mondrian, criou uma página com o Mondrian, ela já está leitor de tela, modo alto contraste, navegação por tab, e isso virou mais uma propaganda, né, da nossa solução para os produtos utilizarem. Eu trouxe uma tela aqui da home da Claro no alto contraste, só para vocês verem aqui quando o usuário habilita de alto contraste e tal, como que funciona. Então, essa foi uma terceira parceria muito importante. Mas vamos lá, vamos evoluir o speech aqui. E aí, vencidos os desafios, óbvio, começaram a nos cobrar, né? As cobranças positivas começaram. E a gente entra num quarto momento aqui muito importante, que foi, de fato, o crescimento do Design Ops, né? Bom, a gente cresceu por conta de tudo isso que vocês viram. De um lado, um design system sólido, ferramental consolidado, maior aderência e colaboração dos produtos. A gente criou uma relação de uso do Mondrian versus produtividade que foi bem consolidada, né? A gente chegou nesse número aqui que é bem legal. 60% de Mondrian no seu produto te dá metade de tempo para você construir uma LP, uma nova implantação, e reduz a sua manutenção em 85%. Então, se você gastava 100 horas, você vai gastar 15 horas aqui de manutenção apenas, né? E aí toca no negócio, né, Sérgio? Porque não tem como, né? Esse foi o ponto que a gente começou a falar a linguagem do PO, da área de negócio, tá, mas para que isso? Porque eu já estou fazendo, por que eu vou fazer de outro jeito? Porque até então, quem está ali tem meta, ainda mais meta de venda, enfim, está ali no dia a dia, o como fazer para ele, se isso vai me tirar tempo aí numa sprint e tal, mas aí você mostra, não, você não vai perder tempo. Dentro de uma linha óbvia de crescimento de utilização, com o tempo você está economizando em manutenção. Isso aqui são cases de produtos internos, né, obviamente, dos produtos da Claro que utilizam Mondrian. Eles passaram esses números, não foi a gente que chegou nesse número. Então, aí você já muda o discurso. Rapidamente, a gente colou dois grandes itens no discurso. Esse da questão da escala, da produtividade, que obviamente por si só, ainda mais em metodologia ágil, cresce os olhos, então eu vou conseguir entregar mais features em menos tempo. Sim, vai, óbvio que vai. E o segundo hoje a Claro foi eleita a maior marca dentro das telecoms, a terceira maior, né? O valor de mercado aí quase 6 bi. Então, enfim, tudo que você faz fora, você está afetando o valor de marca. Então, esse é um discurso que colou muito legal nos andares de cima. Então, isso é isso que vocês têm que entender dentro da realidade de vocês, quando for implantar um Design Ops. Eu já vi que tem perguntas de métricas, acho que é o próximo item, o Henrique vai falar bem. Então, o que mede? Qual o ponteiro que, se você mexer na tua empresa, você sabe que vai chamar atenção? Né? A gente entendeu os nossos, né? Valor de marca era importante e produtividade. Mas cada empresa tem o seu. Então, para a gente, isso foi nesse momento de, vocês estão fazendo isso, mas o que eu ganho com isso, né? E aí começamos a trabalhar em cima desses itens. Bom, e de outro lado, né, a gente foi impulsionado também por novos desafios. Querendo ou não, estou contando a história do Design Ops, mas a empresa está mudando, né? Tá evoluindo os processos, melhorando aqueles cenários que vieram logo depois da transformação digital ali. E aí a gente chegou num cenário de
aproximadamente 80 designers, foi um boom, assim, de designers. Mas ainda tinha a questão do designer preso ao contexto de produto. A gente dá muito suporte para a comunidade, então a gente está no dia a dia com a galera ali, entendendo as dores, muitas vezes, né? E aí a gente percebeu, o produto ainda estava no centro, o designer estava pensando no cliente, querendo pensar mais, mas muitas vezes não conseguindo, porque estava sujeito ali ao negócio, e o negócio estava preso no contexto do produto, né? Ao backlog, menos ao todo, à jornada. E aí a gente começou a ver uma problemática, que essa deu um pouquinho mais de medo, que ainda é um ponto que a gente está preocupado, que é turnover. Porque, vocês imaginam, né? O designer quer pensar o produto, a jornada, né? Quer pensar o todo. Tem uma frase de Steve Jobs que fala que design é how it works, né? É como o produto funciona. Então, o designer ele tem essa expectativa, né? E ele tem que ter mesmo. E aí, quando ele se cai num cenário que ele está preso, ele acaba ficando frustrado e a gente teve turnover. E aí acendeu uma luzinha, né? Hora da gente olhar design como disciplina. Como é que a gente cuida do design? Parar de falar um pouquinho de Mondrian, de software, já tá rolando bem. Como a gente orquestra o resto. E aí a gente começou a ser muito cobrado, como eu disse, e, pô, para olhar design, a gente precisava medir e entender o que estava acontecendo de uma maneira mais formal, né? Menos ali só no suporte. E aí a gente começou a olhar para métricas de design. Isso aqui é algo que muitos de vocês devem estar querendo ver, porque é difícil de encontrar mesmo. A gente chegou a correr atrás, teve contribuições aí de muita gente, inclusive da Mori. Em alguns momentos a gente fez alguns benches assim para aprender junto. E aí a gente olhou para uma que vocês devem conhecer, que é o The New Design Frontier da Envision, que ele tem uma régua de maturidade. O time sentou, resolveu olhar para aquilo e tentar tabelar aquilo, porque ali está muito texto corrido, ele fala de algumas características do design que vão tangibilizar altos ganhos no negócio, mas aquilo não está tabelado, não é uma métrica realmente assim que eu consigo dizer sim ou não, ou mensurar. Então a gente começou a fazer isso como Design Ops mesmo. Então a gente conseguiu chegar em 21 métricas de design que a gente tem hoje. Eu trouxe só algumas aqui que estão embaixo desse grande guarda-chuva, mas heurística de interface é uma, handoff, que é os handoffs dentro do padrão que a gente leva, utilização de personas, a gente também vê sobre teste de usabilidade, o nível de aderência do Mondrian também entra como uma dessas métricas, a questão de uso de pesquisa e como isso está sendo feito também é mensurado, e aqui, etc. Né? Uma série de métricas que vão nos ajudar a entender a maturidade design do produto, tá? Não estou falando do profissional, estou falando do produto, e aí que depois a gente consegue colocar em um desses 5 patamares, né? Desde a maturidade 1 a maturidade 5, que é o sonho de toda empresa, né? Porque quando você chega no 5, decola mesmo, vai muito mais rápido para a rua, você faz muito mais com menos, e a marca ganha um valor absurdo, né? Bom, métricas estabelecidas e assessment criado, né? Porque a gente precisava rodar isso de alguma maneira, a gente criou um assessment ali. Então estava tudo pronto, só que a gente precisava tangibilizar. Como Design Ops, como é que a gente agora roda isso tudo nos produtos, né? Pensando tanto em métrica, como é que a gente viabiliza. E aqui eu trago para vocês o quinto grande momento do Design Ops, que foi a release do nosso Design Chapter. O Design Chapter nasceu ali no final de 2021, tá? Mas 2022, esse ano que a gente está agora, está quase acabando, foi o ano que realmente o Chapter trabalhou, né, Sérgio? Trabalhou bastante. O que é o Design Chapter? É o nosso, a gente chama de PIE, porque Mondrian, né? Aí PIE, Mondrian, o pessoal gostou que PIE é o Mondrian para os íntimos, aí virou o nome do Chapter. Mas é um grupo de profissionais com o mesmo objetivo. Aí a gente troca muito conhecimento, atua em problemas comuns, desenvolve skills. Assim, é um grupo que está olhando para a cultura de design, né? Às vezes vira... acho que vale falar, né, Henrique, um pouco, como vocês observaram, dentro do nosso crescimento, a galera, cada um em seu produto, em determinado momento incomodava o designer estar preso no seu produto, chegamos a mais de 80 designers, e aí? Essa galera precisa se conhecer, trocar figurinha, enfim, criar movimentos que a disciplina como um todo crescesse, né? Não podia deixar essa galera solta, perdida, porque acontecia muito. A gente fazia um board com um profissional e falava, eu sou o writing do produto X, eu sou o writing da Claro. Eu sou research da Claro. Não, você está dentro de um produto. Então, pensa assim, a mentalidade do universo produto. Então, a melhor maneira de você trazer essa galera junto, equalizar, fazer entender, apresentar aquelas áreas parceiras. Ah, tem uma área de comunicação? Ah, tem regra de comunicação? Eu não posso usar qualquer cor, porque eu não gosto do vermelho, do preto e branco. Não, é porque tem regra, tem uma área de comunicação. Pô, tem área de research, tem uma área de CRO para fazer teste AB, que legal. Então, assim, o nosso papel foi muito de dar as mãozinhas, né?
abrir os olhos. Tornar para essa comunidade essas áreas parceiras conhecidas. Essa etapa foi bem importante, a gente abriu os olhos dos designers para o contexto. Esse exemplo que o Sérgio fala, eu gosto muito. A gente ouvia muito isso, eu sou UX da Claro, com certeza. Mas isso mostrava, por baixo dessa frase tem muita coisa, sabe? Quando você captura ali, por baixo dessa frase mostra que ele não faz ideia de quantos designers tem na empresa, né? Então, isso era muito comum, a gente precisava aproximar, precisava abrir os olhos. A gente levou um discurso meio chato, assim, para o PA em algum momento corporativo, falando, galera, a gente tem que parar de falar de design para designers. A aderência vai ser maravilhosa. A gente tem que falar de design para o negócio. Como é que vocês levam para o PO de vocês, que já era uma barreira, né? Mas como é que você leva isso para cima? A gente tentou promover essas reflexões, além de trazer de fora convidados e tal. Hoje o PA... Vou deixar uma pergunta em cima do que você falou, Henrique. Para os designers que estão nessa call, como você acha que você é visto pela área de negócio? Acho que essa é uma pergunta que você tem que se fazer para entender se a tua empresa entende o teu papel e a importância dele. Então, fiquem com essa provocação. Como que vocês acham que vocês são vistos pela área de negócio? Essa merece meu silêncio. Não, pode continuar. Não, essa é muito boa. Mas bora lá. E o chapter, várias frentes de atuação. Aqui a gente já falou bastante, cultura de design, aprendizado, compartilhar conhecimento. A gente também queria fortalecer a comunidade para atrair e reter talento, não se esqueçam do problema lá do turnover, e também é o lugar onde a gente roda Design Critiques, para os designers poder levar ali as iniciativas e ter opinião de outros designers, outros olhares, outras óticas. Bom, e aí depois de um ano de PE, isso aqui já está chegando no momento presente, tá? A gente percebeu que a gente olhou muito o produto, a gente passou a entender maturidade, a gente entendeu o contexto de design da empresa, e a gente está chegando agora no nível mais específico da história, né? A gente começou a olhar para a pessoa, para o designer, porque vocês vão perceber que as percepções, né? Onboarding geral do produto e suas squads. Hoje, a gente ainda está no cenário que tem designer que entra na empresa, ele cai no produto e não faz ideia de quantas outras squads tem um produto e quais são as outras frentes de design que ele poderia contar no produto, porque um produto pode ter várias squads. Então, aqui é uma problemática que a gente está atuando forte, tá? Segundo, mapear skills, alinhar isso com gestores e RH. Será que eu preciso de um UX Writer? Será que não preciso de um Research? Será que eu preciso contratar um Senior Research que tá pensando que ele vai entrar numa expectativa de mudar o mundo? E aí chega lá e fala, amigo, faz uma telinha de login para mim, e o cara vai ficar fazendo só tela. Então, como é que a gente consegue aproximar a expectativa? Eu nem digo expectativa, eu digo o que o negócio precisa, o que o produto precisa de fato com o profissional que está sendo contratado. Porque a expectativa muitas vezes está errada, né? E o que o produto precisa é onde a gente mensura lá na maturidade. E outro desafio sempre, isso aí é pro resto da vida, né, Sérgio? Esse a gente não vai se livrar nunca, que é engajar as pessoas, é o trabalho cultural. Então, a gente tem que sempre se preocupar com agendas que mantenham o engajamento e o interesse desses designers, para que eles falem, putz, não vou hoje no PE, não, vou ficar aqui no meu produto, fazendo o meu job, e não quero ir lá hoje, não. Putz, isso pra gente é ruim, aqui, né? tem um ponto legal, né, Henrique, que foi o nosso diretor que nos deu essa puxada de orelha. Porque a gente estava falando em produto, maturidade de design, e chegou até a reportar isso para os PMs, né, dos demais produtos, diretores, Eles enfim. são donos dos produtos da Claro, tá? É o CEO de cada produto da Claro, só para contexto. E aí veio a pergunta, tá, você está falando para ele que ele é maturidade 2, mas ele sabe o que é design? E aí a gente falou, opa, acho que a gente avançou por um lado, então precisa voltar a entender, porque ele está contratando, como o Henrique falou lá, um research mega sênior para fazer tela. Mas ele sabe o que ele tem que pedir? Quem que vai falar para ele? E não tinha o quem falasse para ele. Então, esse foi o caminho que foi aberto para essa etapa que o Henrique vai comentar agora. Então, ensinar quem está em cima do que é o design, do que ele precisa para o produto dele, como que a gente pode contribuir com o nosso expertise. Que design mexe no negócio dele, né, Sérgio? Exatamente. Bora lá, continua. A gente passou 3 minutos já, Henrique, mas dá para tá acabando. Eu vou correr, tá? Vou correr para a gente conversar bastante. Não, mas tá ótimo, viu, gente? Pode seguir aí. A gente às vezes fala, eu e o Sérgio, a gente começa a conversar um com o outro e entra numa paranoia aqui, né, Sérgio? A gente descobriu que a gente gosta disso. Mas percebam esses 3 pontos. Onboarding geral do produto das squads. Pessoas. Onboarding, né? Mapear skills, alinhar com gestores RH. Skills dos designers. Pessoas. Engajamento. Pessoas. Então,
a gente já sabe o cenário de cada produto, a gente tem essa clareza já como design ops, chegamos nesse nível, a gente sabe qual produto está maduro e qual não está, o que faz persona, o que não faz, por que não faz, a gente às vezes num assessment a gente até entende que não faz porque o PO não deixa. Como assim o PO não deixa? O PO está do lado do designer na squad, ele não é chefe do designer. Então a gente chegou nesse ponto, mas a gente entendeu agora que é a hora de olhar para as pessoas. E aí eu trago aqui sexto grande momento da nossa linha do tempo de hoje, que são os planos para o futuro do Design Ops. A gente está entrando nesse sentido. Rapidamente, vocês imaginam, o Mondrian continua evoluindo lá, como software, tá? Então, vai ter novas regras entrando, a gente está criando um Illustration System, que tá para sair faz tempo, a gente Marcelo já ouviu falar disso, hein? Marcelão, que está aqui nos prestigiando, já foi um dos designers que participou lá do começo, aumentando a plugabilidade de tecnologias, vamos dar um gás no iOS agora, que a gente tem só um alpha de iOS, aumentar contexto de teste, validação com o usuário dos nossos componentes, o usuário muda, será que os componentes que eu tenho no Mondrian estão ainda estão na hype, né? Estão funcionando da maneira que eu quero? A gente está também trabalhando produtização e white label, a gente não acredita que esse software deva ficar só na Claro, Embratel, hoje ele já é Claro, Embratel, iMúsica e os contextos de Claro Brasil, mas a gente quer levar isso para fora. E aí, voltando à questão do PE, que eu acho que mais pega aqui, que é o nosso grande momento, a gente está olhando justamente para People. Então, o GAI de 2023 que a gente está fazendo a gente está falando com o RH, a gente nem imaginou que a gente ia chegar nesse aspecto de falar com o RH, mas a gente precisa melhorar o onboarding da empresa. O que a gente está tentando fazer? Que o designer ele faça o onboarding de RH tradicional, depois ele faça um onboarding com o PE para entender o contexto de design da empresa e a gente garanta que ele faça um onboarding de um produto para entender o contexto do produto, as squads que ele tem e os outros designers que ele pode contar, que ele vai estar mais perto. E isso é um desafio, porque muito do que eu falei aqui não é responsabilidade do Henrique, do Sérgio, do Design Ops, né? Isso acaba envolve outras áreas, envolve outros processos, né? E aí o Sérgio acaba contribuindo Não, muito e nisso. sim, acontece, gente. O designer, às vezes, está num produto, ele não sabe o que o produto dele entrega, quais são as features do produto. Isso acontece por causa de tudo aquilo que a gente já falou, daquela correria doida do dia a dia, mas acontece. Só que isso estava gerando um desgaste tremendo, turnover altíssimo, enfim, tudo o que a gente já comentou de problemas. E a gente aqui hoje está focando muito nos desafios, tá, gente? É o que vocês vão lidar. Tem produto na Claro que está voando. O uso de Mondrian está altíssimo, o produto faz teste, a maturidade está alta, os skills dos designers são muito bons. Contribui com as bibliotecas. Não tem erro, é sonho, né? Mas vocês imaginam que isso ainda não é a maior porcentagem da empresa. E aí é onde a gente está trabalhando forte. Segundo ponto que a gente vai atuar muito forte também nessa questão é de encurtar a distância entre os donos do produto e designers, vai muito com o discurso que o Sérgio falou. A gente confeccionou um relatório, inclusive hoje a gente apresentou para o board, né? Esse relatório pouco antes da reunião de agora, onde a gente mostra para o dono do produto qual o objetivo do relatório, por que design é importante, a maturidade de design do produto dele, e tem lá um diagnóstico que a gente escreveu com esmero, carinho, amigável, para o cara, dono do produto, entender por que ele está olhando para aquilo, por que aquilo afeta o negócio dele, e por que ele tem que fazer contratações melhores, direcionar quem contrata que seja de uma maneira melhor. Então, isso é uma maneira de conversar com a alta gestão, usando design, mas, sobretudo, os argumentos corporativos, argumentos de negócio, né? Então, esse tópico aqui, ele vai ser muito trabalhado nesse ano de 2023. Acabei de falar isso, um assunto puxou o outro. Sempre o desafio do engajamento, né? Eu já tinha comentado sobre isso, então, vocês devem imaginar que isso acontece. Às vezes a gente traz gente muito boa de dentro, mas não engaja. E aí a gente precisa trazer gente famosa de fora para falar design. E às vezes tem gente muito boa dentro, tá? A gente tem gente dentro da Claro que é escritor de livro de design, né? O Guilherme lá de Claro TV+. O cara é um monstro de design. Ele até trouxe engajamento, mas de vez em quando a gente tenta trazer trocas ali que não necessariamente geram o engajamento que a gente quer. Então, a gente percebe as fragilidades, né, da cultura aí. A gente quer chegar no momento em que eu chamo alguém de dentro e falo, meu, o cara lá da Squad XPTO vai vir, meu cara é um monstro em research, vamos lá. Isso aconteceu para algumas temáticas, mas não acontece sempre. Então, a gente tem que ficar sempre se preocupando também em trazer gente de fora, né? É um dos papéis do PIE também, né? Trazer coisa do mercado. A gente, com esses relatórios, quer trabalhar muito isso, dos produtos entender os skills dos designers, né? Para evitar a contratação errada. Então, todo esse trabalho de people envolve mapeamento. A gente fez um grande
uma grande pesquisa com os designers, a gente entrou lá, uma hora de reunião com cada um, e mapeou os skills e habilidades do que o designer tem e do que ele aplica de fato no dia a dia. Isso gerou insights muito poderosos. A gente percebeu vários designers que sabem fazer pesquisa, mas não aplicam no dia a dia. Sabe writer, mas não aplica. Ou não sabe nada de writing e é exigido no dia a dia muito writing. Ou seja, ele não tem essa habilidade, não dá para ser bom em tudo, né? Então, a gente está tentando levar isso para melhorar as nossas contratações, a aderência das necessidades com quem está chegando. Sérgio, quer me complementar para finalizar? Eu acho que a grande mensagem aqui desse objetivo para 2023, eu acho que vale para vocês também se vocês querem que alguém entenda o que é o designer, ensine, porque muitas vezes a gente tem a expectativa que todo mundo na empresa tem que entender o papel que eu estou atuando, todo mundo tem que entender o que é um design system. Desenvolvimento, eu acho que a gente percebeu no dia a dia que é mais entendível o papel do desenvolvedor, a importância do software e tal. Mas como você cai numa disciplina, e o design é uma disciplina que ela tem muito do subjetivo, então você tem que ensine a empresa aquilo que você quer passar. Não adianta só você passar e eles não entenderem. Então, isso para a gente foi um aprendizado, quando a gente voltou, deu essa recuada para falar de people, para agora juntar o people com a maturidade. Então, agora o gestor do produto vai entender. Eu ainda estou na maturidade 2 ou 3, porque me falta isso, isso e isso, e eu estava com um designer que não ia fazer isso, isso e isso. Agora eu entendi, o pessoal do PM me ajudou a entender que eu preciso contratar o designer que atenda esse objetivo. Então, esse e isso ajuda a expectativa do gestor do produto e vai ajudar a expectativa do designer. Quando ele for contratado, ele vai ouvir, você vai trabalhar nisso, nisso e nisso. E ele vai trabalhar nisso, nisso e nisso. Porque você ser contratado com tanto estudo, tanto noite sem dormir que você depositou na tua vida para chegar num lugar e aí você não conseguir aplicar é muito frustrante, né? Então, a gente tenta contribuir nisso. A gente passou por um momento no começo do ano, vou até falar para vocês que são as coisas que a gente acaba lidando. Óbvio que, como Design Ops, a nossa expectativa é que o design seja muito ouvido, né? E tenha ali uma abertura. Óbvio, é importante, né? Não só porque a gente é Design Ops, mas também porque é importante. Mas no começo do ano, uma das coisas que pegou, assim, que a gente percebeu que precisava atuar forte, a gente participou de uma PI, que é uma reunião que a gente tem lá de planejamento, né? E um designer, que a gente reconhecia ele como um líder ali do produto dele, um cara bom, fazia um job muito legal, com muitos skills, uma capacidade incrível e que estava fazendo um trabalho de jornada muito, muito importante ali para o produto. Na PI, ele teve uma janelinha de tipo 30 segundos para falar, sabe? E aquilo me pegou. Aquilo me pegou porque ele estava fazendo um negócio que ia mexer direto nos indicadores do produto. Ele estava refazendo a jornada inteira. E ele, ali no discurso dele, eu percebi que o pessoal só estava vendo as telinhas dele, não estava entendendo de fato o que ele estava construindo para o produto. Isso me pegou bastante, não sei se o Sérgio lembra desse acontecimento, né? Não estou citando nomes, talvez confunda, estou lembrando. Isso porque ele teve a chance de falar 30 segundos lá, sei lá, porque muitos nem chance tem em PI Planning. Então, tem produto que acaba caindo nesse cenário, e a gente, como Design Ops, tem o papel de levar essa bandeira e ser sponsor da temática de design para o resto da empresa. Bom, bora bater um papo? Parar de falar um pouquinho? Estouramos muito, Miguel, não briga comigo, não. Não, o tempo passa voando quando a gente está se divertindo, não? Foi incrível, vocês estão de parabéns, realmente, assim, e não só pela apresentação, como pelo trabalho, e eu fico efetivamente muito feliz, assim, até ligeiramente emocionado, de ver vocês trazendo os frutos de uma coisa que eu defendo muito, que é o processo de educação dos clientes no que diz respeito a produto digital, no que diz respeito a design. Eu falo muito do preço do pioneirismo que a gente paga, de estar trabalhando no mercado extremamente pioneiro e onde, invariavelmente, os nossos clientes são leigos e como a gente tem que ser um agente da mudança nesse processo de aculturamento de educação. E vocês estão trazendo aí a prova de que esse é um esforço que vale a pena e que faz todo sentido realmente se propor a ser um agente da mudança nesse processo de aculturamento dos clientes. Então, vocês estão de parabéns, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês, pelo jeito, já estão tendo, acho que muito merecidamente. E aí eu queria abrir aqui para as perguntas de todo mundo. Eu, pessoalmente, tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, que foi uma coisa que ficou na minha cabeça quando vocês falaram sobre como fazer avançar, começar por onde, departamento de imagem, marketing, CX e tal, mas eu acho que tem um ponto
mais interessante, mais humano nessa pergunta, que é, dentro desses departamentos, como é que você identifica a pessoa que está mais aberta a esse tipo de coisa, a esse tipo de iniciativa e de abrir espaço para isso no primeiro momento? Quer falar, Henrique? Eu vou falar da parte bem evangelização. Ó, vocês perceberam, né? O nosso Design Ops cresceu a partir de um Design System, não necessariamente é assim. Mas, por o Design System ser uma ferramenta, eu tinha um produto na mão e precisava vender. Então, eu precisava ser vendedor do meu produto, né? Precisava extrair o melhor dele ali para os times. Como na época era presencial ainda, Miguel, bem honestamente, colocava um Mac debaixo do braço, ia para a Torre A, e ia falar com a galera que eu via que era desenvolvedor, principalmente desenvolvedor, porque eu sabia que era grande massa na Claro. Nessa época que eu cheguei, tinha 4 designers na Claro, 3 designers na Claro. Então, eu não precisava convencer essa galera, né? E aí foi quando eu percebi quem estava mais antenado no tema. Tomei muita porrada, do tipo, putz, de novo? Mas você é lá da consultoria? Eu falava, não, eu sou da Claro, levantava o crachá e mostrava. Porque, como eu disse, né, teve esse desafio. Mas foi assim. E aí, quando a gente chegou no cenário digital, que muitos de vocês vão enfrentar, essas agendas de recorrência, a gente tinha que ter um termômetro. Então, a gente levava para os produtos e a gente ia percebendo pela percepção dos times quem estava mais predisposto a engajar. Onde que a gente pegava, de fato, o filtro final para pegar a galera que ia ser sponsor do que a gente estava fazendo? Foram nos treinamentos do Mondrian. Porque a gente começou a tentar levar a galera para o treinamento, porque no treinamento a gente conseguia explicar explicadinho como que usa, como é fácil, né? E como ele pode já sair usando. Ali a gente começou a criar uma certa comunidade. Então, de 10 pessoas que a gente treinava, 1, 2 vinha nos procurar, ou ficava online no Slack. E aí a gente começou a fazer uma coisa que, para fechar minha pergunta, acho que o Sérgio também vai dar outro ponto de vista, mas tudo que subia no Mondrian, a gente marcava as pessoas da comunidade com agradecimento por ela ter contribuído. Então, até hoje, não existe um deploy do Mondrian. Então, assim, por exemplo, você chegou lá, Miguel, falou: Henrique, eu percebi que o logo do Waze tá com um defeitinho. Só de você falar isso, a gente anota teu nome, faz o deploy e colocava lá, atualizações no logo do Waze, Mondrian Brands 1.2.3, obrigado, Miguel, pela contribuição. E a gente começou a tentar engajar a comunidade com isso, reconhecendo, empoderando. Então, essa foi o lado do software da coisa, do ferramental. Acho que o Sérgio pode complementar bem essa pergunta na questão. E aí, Sérgio, como é que você escolheu os peões lá para a gente... Não, eu acho que tem um ponto, assim, para você trabalhar com evangelização de qualquer tema, no mínimo você tem que ter paciência de ouvir pessoas, mas o ideal é que você goste de entender e fazer leitura de pessoas. Então, assim, com comunicação e CX, a gente percebeu, né, você tem que ter o tato ali de entender aonde eu posso ajudá-lo para que ele me ajude. Não adianta, é relação de troca. Então, foi muito isso. A gente conseguiu dar a visibilidade que o trabalho de personas precisava e não tinha, e a gente já tinha uma penetração no digital, e era gigante, quase 1.000 pessoas, então a gente conseguiu trazer a holofote, o trabalho que estava ali restrito a uma área, então isso, você faz uma relação de troca, ao mesmo tempo, é legal eu ter personas dentro do meu produto, que eu amplio o meu produto. Então aqui não tem segredo, mas você tem que entender, quando você também no tato ali de lidar com a pessoa, né, com quem está ali junto com você. A primeira pessoa de comunicação que a gente lidou, era muito parceira. Então, foi muito nisso. Cara, me ajuda que eu te ajudo. Ela encarou, falou, é isso mesmo. Então, você percebe que você tem uma liberdade de trocar esse ponto de, vamos se ajudar, vamos fazer junto, vamos, isso vai ser bom para mim, para você nesse sentido, vai. Tem gente que, se você chega muito com esse ímpeto, pode se sentir retraído. Fala, o que esse cara está invadindo um limite que eu pus de... Né? E o mundo corporativo tem muito isso do símbolo, né? Como tem os símbolos, né? É a roupa, é o carro, é o andar. Aquela pergunta capciosa, né, Sérgio? Numa reunião com comunicação, às vezes eu soltava: galera, vocês não sofrem com esses PDF, não? Vocês querem uma ajuda para a gente tentar colocar lá no Mondrian, sabe? Umas perguntas inocentes assim, sabe? Mas cheia de objetivo por trás, né? O lado humano leva a isso. Então, quando você estiver evangelizando, tenha paciência de entender o que o evangelizador pode lhe ajudar e como você pode ajudar também, porque tem que ser uma relação de troca, né? Tem que fazer sentido. Então, as nossas parcerias foram dando certo porque gerou uma relação de troca para os dois lados e de confiança. E é uma confiança que nunca pode ser quebrada. Nunca quebre a confiança de uma área que você formou parceria. Nunca. Porque senão, você volta a estacar zero e aí lascou. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta?
Alguém quer abrir o microfone aí e perguntar? Eu vi uma mão aí. Miguel, eu enviei uma do Ariel, que ele estava com a Sim. internet ruim, não sei se você viu aí, se pegou. Quer fazer? Faz ela aí. Ele perguntou se vocês, deixa eu lembrar aqui, que era como calcular o ROI disso, se vocês chegaram a calcular isso, tipo, como mensurar o ROI do investimento nesse tipo de operação. Perguntinha, né, Sérgio? Fala a verdade. Não, sabe o que aconteceu? Chegou uma época que a gente falou, o ROI não é meu, é de quem usa. E aí a empresa entendeu, o ROI não é do Design Ops, o ROI é de quem usa. Ô, Henrique, mostra a tela rapidinho da calculadora de ganhos. O Fernando, né? Cara, tô te dando um MacBook Pro de última geração. Cara, você tem que justificar a sua produtividade, já estou te dando um produto que funciona muito bem. Porque o que acontecia, tá, gente? Óbvio, a gente tem que correr atrás de medir. Pode ser que em alguma empresa vocês consigam fazer isso. Sim. Mas muito time ganhava produtividade e ocupava essa produtividade com outros jobs. Como é que eu falo para o cara que ele está evoluindo? E se esse outro job for um investimento de longo prazo? Igual o Miguel falou. De repente, esse ponto dele tá virando um investimento que ele vai colher, sei lá, daqui 1 ano, 2, está revendo o processo com esse tempo que ele ganhou. Então, nossa, é muito difícil. A gente tomou muito na cabeça para provar ROI. Só que a gente fez a calculadora de economia. Mostra que vale a pena. É, porque o seguinte, foi esse ponto. Por muito tempo a gente falou, a gente está dando aqui, ó, produtividade, 50% numa implantação. O que você vai fazer com esse 50%? Eu não posso palpitar no que você vai fazer. Você vai demitir, você vai contratar e vai entregar mais coisas. Então a empresa entendeu isso com o tempo. Isso foi legal. Ó, deixa eu mostrar. Mas, ó, isso é um exemplo. A calculadora de economia é uma que eu adoro um alt tab em apresentação, acho que é o jeito mais prático da gente conversar. Mas olha só, não dava para falar do COI do produto numa empresa do tamanho do planeta Terra. Porém, a gente conseguia mensurar o valor agregado em cada coisa que a gente entregava. E a gente está falando muito aqui de ferramental. Então, olha só, eu vou aqui no Mondrian e vou pegar um componente do Mondrian. Isso aqui é a visão do desenvolvedor. O designer tem a mesma busca, do mesmo jeito lá dentro do Figma, tá? Eu sou desenvolvedor vanilla. Eu venho aqui, copio o código, React, copio, React Native, Angular, Vue, Kotlin, Android, Java, Mondrian iOS. Não importa a linguagem de programação, o botão primário da Claro é o mesmo para todo mundo. Se eu uso o Mondrian, esse botão tem alto contraste, acessibilidade, lembra que eu falei da parceria? Tem navegação por tab, tem leitor de tela, então todo blá 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 que eu já não vou vender mais Mondrian, já convenci vocês, eu acho. Mas a gente fez o quê? Fez a calculadora de economia. Esse trabalho todo de acessibilidade, a gente foi mapeando tudo que a gente fazia no componente. A gente gastou 29,7 horas de desenvolvimento no Vanilla. Observem. Se eu abrir a calculadora de economia no Vanilla, vou chutar um custo hora front-end de R$100, um custo hora QA R$100, são R$4.752 de economia, só de eu usar a família de botões do Mondrian. Eu acho que isso é um belo argumento, porque isso aqui paga muito curso de UX, muita extensão, muita certificação, né? E também, óbvio, é um retorno. Aí lembra do cenário que a gente falou dos ótimos diferentes, cada produto trabalhando na sua tecnologia, nada integrado? Todo mundo mudou o botão da Claro, agora ele é quadrado verde. Todo mundo ia ter que entrar dentro do seu produto, na tecnologia, na sua sprint, individualmente gastar esse valor. Pronto, mostrei para você. Ô, Henrique, aproveita o embalo, mostra o checker, porque alguém perguntou de como a gente media. A gente está falando aqui dos 60% de uso. O que é 60% de uso de Mondrian? Aí já tira essa dúvida também, desculpa aí abusar de você. Pode abusar, a gente está adorando. A gente está com o tempo tranquilo, tá? Então, a gente pode ficar um pouquinho mais se precisar, que eu sei que a gente puxou muito o jogo é só amanhã meio-dia, gente. Tá é isso. Opa, agora eu gostei. Ó, share screen, vamos lá, é a tela de cima. Contribuição de um Product Owner do site, do time de site Claro com BR. Certo dia na empresa, ela chegou em mim e falou assim, Henrique, por que vocês não montam um negócio que a gente vê quanto tem de Mondrian na tela? Só para ver, tipo, o que é Mondrian e o que não é, a gente saber onde tem que melhorar. Aí eu olhei para a cara dela, sabe quando você fala, sabe quando alguém te fala uma ideia boa de aplicativo, que você fala, por que eu não tive essa ideia antes? Aí eu fiquei olhando para a cara dela, assim, uns 5 minutos, e falei, por que a gente não fez isso? Aí a gente sentou e fez. Então, Mondrian Checker, um plugin do Chrome, simples, que te diz quantos % de Mondrian tem sua tela. Então, aqui ele vai falar qual Mondrian está sendo usado. Então, o time de sites usa o React na 3.2.16. Está usando a última versão de estilo. Então, estilo eles bebem em tempo real. Olha que legal. Troquei agora o vermelho da Claro. Eles não têm que fazer nada. Já atualizando o site. E essa página possui 74% de Mondrian.
Então, 74% é um número maravilhoso, tá, gente? Lembra dos 60% lá, né? Então, isso aqui nos ajudou bastante, porque o Serjão, na mão, né, o Serjão fazia, pegava, abria o Analytics da empresa, pegava lá as páginas mais acessadas e media na mão, um por um. Por isso que eu falo, às vezes a gente quer ter maior luxo de ferramental para fazer as coisas, mas a gente fez muita coisa na mão, na cara e coragem ali. Eu era cabeludo igual o Miguel em 2019. Então, você viu, né? A dor de cabeça que o Sérgio teve. Mas é uma das maneiras que a gente conseguiu provar. Aí a gente não falava de ROI, mas a gente criou um monte de outras coisas para parar de ser cobrado por ROI. Exato. Que exatamente, são todas ferramentas para levar um extrato de entendimento super especializado para os leigos, né? Que é dinheiro, participação numa peça específica interativa das vantagens do Mondrian, que vira dinheiro, né? Então, como é que você traduz uma série de argumentações técnicas para argumentos que são relevantes para o público A, para o público B, para o público C. Então, acho incrível isso, esse pluginzinho de Chrome aí, fantástico esse negócio, hein? Essa E o extensão. desafio de... A gente passou por isso no Mondrian, mas o desafio presente é aquelas métricas de design, elas precisam ter um viés mais ou menos esse. Do Mondrian, vocês sentindo muito rápido, porque vocês veem o R-cifrão na tela. Mas como fazer isso quando eu contrato melhor um designer? Percebam a subjetividade nisso, né? Esse é um desafio que a gente pode voltar aqui no final de 2023 para falar se deu certo. E aí eu queria fazer talvez uma última pergunta, não abusando de vocês, que é o seguinte, assim, esse tipo de iniciativa que vocês fizeram, a calculadora, a extensão do Chrome e tal, tudo isso precisa de um investimento de tempo, de hora é homem, precisa de alguém fazendo isso. Vocês têm um time dedicado só para fazer esse tipo de esforço ou vocês aproveitam horas livres de algum profissional que tem em outra frente? O time de Design Ops, ele tem uma estrutura definida. Para essas iniciativas. Tem. Alguns deles estão aqui presentes. Pessoal, parabéns a todos, viu? Muito bom. Se quiser, né? Se não tiver já no clima da Copa de amanhã, né? Às vezes. Tem camisa. Mas é um time a gente tem hoje a gente tem 3 designers, 2 são bem focados no ferramental e Mondrian. A gente tem um designer que é o Design Chapter Lead, que está liderando essas frentes de Design Chapter, e ele que percebeu com todos os méritos essa questão de people, ele que pegou isso na curva, assim. Então, foi uma perspicácia muito legal do Wilson, não sei se ele está aqui, que ele estava, enfim, estava em translado. E aí a gente tem um time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento tem o Jastrão, que é desenvolvedor Vanilla, tem o Álvaro, que é desenvolvedor React. Olha aí, parabéns. Aí, Jastrão, nosso full stack. A gente tem ali o David, que é nosso desenvolvedor React Native, tem o Davi, que é o nosso tester, tem o Alan, que é nosso desenvolvedor Android. Então, a gente tem alguns papéis. A gente só não tem Dev iOS. Bárbara. Diego, Bárbara, estão aí também. Mas tem um ponto importante, Miguel. A gente se organiza como squad, embora a gente se entenda muito como uma área de sustentação também. Agora tem um PE, que é outra característica. Mas uma coisa que a gente sempre fez, a gente sempre dividiu o nosso esforço dentro de um quarter ou de uma sprint, meio a meio, porque isso a gente já percebeu. Então, metade do tempo a gente se organiza para evoluir nossos produtos e serviços e processos, e metade do tempo a gente não sabe, porque a gente é demandado. Então, a gente trabalha muito sobre a demanda das áreas internas. Então, isso é um ponto também. Então, fica lá um 50% para cada lado, que a gente consegue planejar, 50% que a gente é impactado pela necessidade dos produtos. Entendi. Muito bom. Marcelo, você levantou a mão? Isso. Queria... E aí, galera, beleza? Marcelo da Zona Norte. Da Zona Norte aqui. Olha esse VG aí, psicodélico. Ó, louco. É o horário. Galera, vocês falaram de 2 momentos, né? O primeiro ali falando do Design System. É um produto do time de Ops, da Claro. E o segundo momento é quando começou a avançar para o Chapter. Começou a falar de pessoas, começou a falar de processos, pensando em pessoas, né? Como levar o design para o nível estratégico, como um viabilizador ali de negócios, né? Até porque o Sérgio trouxe aquela provocação de como as pessoas olham para o time de design, o time de produto, o time de negócios, e se resume a questão visual, né? É uma parte de todo o processo, mas é uma questão
né? Tipo, que as pessoas enxergam dessa forma, infelizmente. Quando a gente pergunta, quando vocês acreditam que o Mondrian proporcionou esse nível de confiança em desenvolver o chapter, né, e dar o chapter, falar, galera, toma conta, pensa no que precisa ser melhorado. Ele foi o grande divisor de águas ali para ter dar essa autonomia para o time. A princípio, voltando no tempo, né, pessoal, pensando ali, Mondrian antes era um time técnico, era um time focado em trazer soluções de tecnologia para a empresa. A gente fala de consistência e padronização, né? E a partir do momento que foi entregue tudo que foi prometido, né, começaram novas responsabilidades serem trazidas ali para o time. Vocês olharem para as pessoas, falar de habilidades humanas ali, né, começar a desenvolver pessoas e começar a sair da caixinha. Mondrian foi o viabilizador disso tudo, engrandeceu a quantidade de tarefas que o time estava recebendo ali. Chega de olhar um pouquinho para o ferramental, de criar soluções ali para o time, mas vamos agora olhar para as pessoas. Sim, Vocês acreditam nisso? a gente chegou num nível de maturidade do Mondrian que ele sempre vai continuar evoluindo como ferramental, né? Mas em determinado momento da nossa inocência, achávamos que alto índice de uso de Mondrian era o sucesso. Mas você dá as peças de Lego e não sabe o que as pessoas estão construindo com elas, né? Não necessariamente ela pode construir uma tela muito legal. Não estou nem falando de aspecto estético, tá? Se a tela nos agrada, né? Visualmente ou não. Mas a questão da jornada do usuário também tem outras questões. Então, eu acho que esse foi a questão, Tchelo. Em algum momento ali, a gente percebeu que o uso de Mondrian não necessariamente garantia. Não que a gente não soubesse disso, a gente desconfiava, mas com o alto uso dele, isso se tornou mais evidente, né? O que acontecia muito, né? Às vezes algum produto queria usar o Mondrian e a gente tinha ganhado todo o time técnico. E aí o time de design não entendia ainda a importância disso, ou ao contrário. Então, ou seja, né? Mesmo com ele tendo sido finalizado e estando sólido, a gente chegou num cenário em que as pessoas precisavam ser trabalhadas no meio desse processo. Então, acho que a sua leitura é essa, né? A gente realmente precisa olhar para as pessoas porque tínhamos algo sólido, mas que não necessariamente resolvia todos os problemas. E eu acho que também não significa que, caramba, tem sempre problema, não dá para resolver. Não, é crescimento, né? Quanto mais você cria coisas, mais você arranja sarna para se coçar, né? Porque você tem um buraco, aí você vê outra oportunidade, aí tem que criar mais coisas. Então, eu acho que também tem um pouco desse lado. Tem um lado de que ele não resolve tudo mesmo, fica a dica, né? Design System não vai resolver tudo, mas também tem um lado do nosso crescimento que está aí, Tiago. Eu quero complementar. Eu acho assim, voltando naquela frase, toda acabativa ela gera possibilidade de você ter novas iniciativas. É reputação. Isso vale para o profissional, vale para uma área, vale para uma empresa. Então, eu acredito muito que a gente conseguiu criar uma reputação onde a empresa identificou na gente a confiança para que nos desse autonomia de novos saltos. E também perceberam a maturidade que a gente foi alcançando para que a gente conseguisse hoje falar de pessoas e não ter necessariamente produto associado. E aí você tem que ter argumentos. Então, recentemente, algo bem bacana que a gente acabou não citando, a gente teve uma parceria com a Universidade Europeia, o IAD, né? IAD de Portugal, que nos procuraram para que a gente fizesse o acompanhamento da turma lá de pós-graduação deles, e aí dentro da criação de um design system. Então, a gente fez essa parceria, curadoria, sei lá como é que a gente chama isso, que foi entregue agora no meio do ano, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, então a gente tinha um grupo de alunos que nos procuravam, a gente tinha encontros recorrentes, então são determinados passos que você vai dando, que você vai aumentando o seu tamanho naturalmente, e a empresa vai confiando. Pô, o pessoal de fora está vendo, então assim, você tem que ter entrega consistente que agregue valor. É fácil? Não, não é fácil. Está perfeito? Longe de estar perfeito. Somos os melhores? Ainda não. Mas a gente conseguiu alguns passos que gerou essa confiança. Era isso, Sérgio. Era entender, né, se o Mondrian ele viabilizou isso, né? Porque o que acontece? Se a gente falar em jornadas ali dentro, né, cada time tem sua própria cultura.
a forma de trabalho, né? E o Chapter, ele está abraçando toda essa cultura. Existe uma cultura falando do time de design, né? Se não tivesse angariado toda essa inteligência e toda essa confiança através do Mondrian, talvez não se falaria em capítulo, né? Exato. Poderia deixar internamente ali, não, deixa que o próprio time ali, a própria tribo, o squad, se resolva com a pessoa, né? A pessoa está aqui para entregar tela, porque é a forma que a galera vê, né, o trabalho do Exato. time de design, né? Mas, porra, animal, cara, animal que... Não, e evangelização, cara, é assim, você fala 1, 10, 100, 1000 vezes. 1000 vezes. A gente teve uma reunião essa semana passada, né, Henrique? Foi muito engraçado. A moça veio nos procurar porque fazer um jabá, né? Agora, observem no site da Claro, temos uma fonte própria, trocamos em minutos. Quem usava Mondrian em minutos estava com a nova fonte, não gastou tempo em sprint. E aí ela veio nos procurar, eu fiquei sabendo quem tem que atualizar a fonte no produto, e eu li que o Mondrian vai acabar. A gente, como assim? Me fala aí, deixa eu juntar minhas coisas aqui na mesa. Então, assim, ainda tem pessoas que não nos conhecem, então evangelização não tem fim. Então, o produto sempre vai ter que ter um olhar, embora outras coisas vão nascendo, mas não dá para parar. Tem turnover, tem novos produtos, enfim, né? Todo mundo que sabe que é Mondrian. Então, tem esse ponto da evangelização. Então, você tem que trabalhar a evangelização, manter teu produto ali na boca do povo, vamos dizer assim, relevante, com entregas, com atualizações, para que você consiga dar os outros passos. E ver uma área precisando de ajuda, ajuda, velho. Não encaminha um e-mail. Sabe, às vezes ele está precisando de uma ajuda que envolve algo que você pode fazer. Faz, velho, faz. Pode ser para... Me chamam às vezes para, putz, preciso da VPN da empresa. Não tem nada a ver com design ops, a VPN da empresa, mas bora lá, deixa eu te ajudar. Isso tudo é a nossa credibilidade que está em jogo. A gente não pode dar... Eu falo muito para o time que a gente não pode se dar ao luxo de perder isso, essa confiança que a gente estabeleceu. Se eu não puder hoje, eu peço desculpa e faço amanhã, sabe? Mas eu entendo que a evangelização não é só quando fala de design system que eu vou te agradar ou que eu vou me preocupar com o outro, né? E aí a gente está falando de design na veia, porque isso é empatia, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Ainda estou até fugindo de design aqui. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar no nosso dia a dia. Isso vai ajudar em qualquer iniciativa que vocês levarem. Aí tá ficando autoajuda demais, né, Miguel? Acho que tá na hora de... Não, claro, assim, eu acho que a gente até já abusou da boa vontade de vocês, aqui a gente já se estendeu, já está caminhando para 1h30 aqui de talk, né, de apresentação. Queria novamente agradecer, foi incrível, realmente, assim, eu estou aqui acompanhando no nosso grupo da Amor aqui, o pessoal está se derretendo pelo conteúdo, o pessoal adorou, então isso para mim é um termômetro não só da qualidade da apresentação, como da relevância do tópico. Vocês realmente trouxeram uma série de assuntos e assuntos destilados, né, desse tópico, né, e de iniciativas e de provas que não só ensinaram muitos caminhos, como também, eu acho que renovaram o gás de muita gente que tem que lidar, porque são processos que podem ser muito frustrantes, né? O processo de evangelização pode ser muito frustrante, aliás, não, ele é muito frustrante, vamos falar português claro, e é importante a gente saber que existe uma luz no fim do túnel, que dá resultado, que vale a pena insistir, e que uma hora a mudança vem. A gente só tem que efetivamente saber como fazer, que caminhos percorrer, que pessoas contactar e como fazer avançar esse tipo de argumento. Eu acho que vocês trouxeram aqui um conteúdo riquíssimo. Eu já estava aqui falando com o Léo também gostou muito do conteúdo, a gente estava falando já, vamos picotar essa apresentação em vários pequenos vídeos e vamos usar isso para o nosso benefício, no sentido de fazer avançar esse tópico nos diversos projetos que a gente toca aqui na Mori. Então, novamente, queria agradecer muito a vocês e novamente dar o parabéns a vocês e à equipe de vocês. Vocês todos têm realmente um case de muito sucesso e muito inspirador. Então, obrigado e parabéns novamente. Queria saber se vocês têm algumas últimas palavras, que aí a gente já encerra. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Pô, esse feedback seu, para mim, é para isso que eu trabalho, para isso que eu vivo, e esse é o que me faz acordar de manhã, assim, sinceramente. Então, de verdade, eu fiquei até emocionado, obrigado. E contem com a gente, Miguel. A gente está sempre de porta aberta para bench. Não dá todo dia, mas a gente sempre tenta ter uma agenda ou outra de bench com outras empresas. Todo mundo está querendo aprender, e a gente também. A gente aprendeu muito em benchmark, com outros desafios. Então, a nossa porta está aberta para vocês todos aqui do call, não só para a Mori, porque eu acho que veio gente de fora também, né? Então, está aberto aí para a gente trocar sempre figurinha e crescer juntos.
É isso, agradecer também. Para mim é uma satisfação grande, porque, como eu falei, eu não vim desse mundo, não conhecia, até esbarrar aí o Henrique dar essa chance de falar, esse velho deve ter alguma coisa legal para acrescentar no time, então eu fico feliz de saber de onde chegou, já estamos indo para o 4º ano já, então acho que 4º ano de uma área, acho que deu, alguma coisa já deu certo, temos coisas boas para compartilhar, e eu acho que isso é o grande barato, porque, de novo, é artesanal, não é um negócio segue a regra, então eu acho que esses pontos, assim, se 10% aqui do que a gente passou puder ajudar vocês aí na jornada de vocês pelo menos saberem assimilar o golpe aí do que virá, a gente já fica muito feliz. Eu vi que um pessoal perguntou se pode entrar em contato pelo LinkedIn. Pode sim, pessoal. Tiver alguma dúvida, o pessoal quer parte 2, eu vi aí, ó, parte 2 também. Fiquem à vontade. Sucesso. Temas, dá para aprofundar, enfim. Boa. Generosidade sempre volta, né? E vocês estão sendo extremamente generosos aqui com a gente. Então, obrigado. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. A gente tem até bastante gente durou. A gente teve um recorde aqui do Humor e Conversas de participação no pico, mas está todo mundo aqui muito interessado, muito feliz. Queria agradecer a todos e queria dizer, então, até o próximo Humor e Conversas. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Bom demais, hein? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Mais. Vai Top. Brasil amanhã, hein? Abraço. É isso aí, Brasil! Obrigada, gente. Super Luizão, maneiro. valeu. Parabéns aí pelo trabalho. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Tchauzinho. Ah.